eu ver o som aqui. Agora esta chamada está sendo gravada. Sim, é verdade. Está sendo chamada gravada. Muito bem. Coisa linda. Tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, sim. Peraí que eu vou... Alto-falante é esse aqui. Faz um favor para mim. Abre o microfone e fala oi, cenoura, para ver se eu tenho seu retorno. Oi, cenoura. Agora eu tenho seu retorno. Muito obrigado, Vivi. Porque a Beatriz, ela me cumprimentou e eu não ouvi. Aí eu vi que o meu som estava saindo em outra fonte. Agora tá legal. Minha dose de café, meu copinho de água. E nós vamos conversar, nós vamos trabalhar bonitinho aí. Pessoal, então tá, só vou fazer aquela chamada para a gente começar a aula. Espero que vocês estejam com a apresentação ao lado. Espero que vocês estejam também com o materialzinho, seu caderno. E eu acho que a aula de hoje vai ser aquela aula para muitos, né? Creio eu, é uma aula de revisão. Mas a gente vai, então, detonar. Sentiu dúvida, percebeu dúvida, a mais simples possível. Só de curiosidade, na aula passada, eu falei de latitude e longitude, a dúvida era... Né, depois a pessoa me procurou, pô, senhora, valeu, porque eu esqueci. Estava com dúvida do que era latitude, do que era longitude. Então, assim, pode ser a dúvida mais simples possível, ela vai trazer para vocês essa abertura para poder sanar. A maioria de vocês é medicina, né, moçada? Eu estou falando isso porque a Unicamp vai abrir 4 novos cursos. Um é licenciatura em inglês, outro é história noturno, que não tinha, e um é direito. Então, a Unicamp, todo mundo queria, a Unicamp agora vai abrir o curso de direito. Então, se vocês conhecem alguém motivado, queira direito, é uma boa novidade. E o outro, se eu não me engano, é de fisioterapia. Não tenho quase certeza. E a psicologia está batendo na porta da Unicamp para ver se ela vai também embarcar nessa, tá? Mas só as novidades a gente vai passando. Antes de começar, está todo mundo ouvindo o podcast aí bonitinho, de manhã. Eu estou sabendo que tem aluno que vai para o banho, já está com essa mania de escutar 5 minutinhos de notícia, está se atualizando, construindo repertório, tá bom? Isso é importante, né? Até acho que a Dani, na aula passada, falou, não, eles não vêm e tudo mais. E quem estava na aula falou, não, a gente escuta sim. Falei, opa, agora fiquei contente, tá? Então, está no ar todo dia de manhã, a hora que eu acordo, já está disponível, coloco para vocês e vai seguindo bonitinho aí, tá bom? Bom, conversamos, tricotamos, vamos trabalhar, beleza? Então, só aqui fazer aquela chamada para eu poder me ajudar na gravação. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá trabalhar, vamos falar sobre cartografia, tá? Então, a aula de hoje é falar sobre cartografia. Não sei se você percebeu na nossa conversa, qual que é o caminho que a geografia segue. O caminho da geografia é o seguinte: primeiro caminho, a gente conversa sobre a relação do homem com o espaço, que é aquela aula sobre espaço geográfico, a definição de lugar, que é aquela aula que a gente falou do espaço geográfico do território, que é manifestação de poder, que é aquela aula que nós conversamos sobre região, uma conexão mais filosófica da geografia, que é o espaço. E agora, como é que eu represento esse espaço? Como é que eu convivo com esse espaço? Eu lembro que eu tenho uma pergunta que eu faço, que é a seguinte: qual é o objeto de estudo da geografia? E aí, teve aluno que respondeu, é o mapa. O mapa, a cartografia, que é a nossa aula, ela não é um objeto de estudo, ela é o instrumento para estudar. O objeto de estudo da geografia é o ambiente. E as provas, elas trazem essa conexão, se você sabe qual é a relação com o ambiente. E eu uso o mapa, a cartografia, para construir, para representar esse ambiente. Então, a cartografia é fundamental, tá certo? Só um minuto aqui que eu vou fazer aqui a minha
Apresenta assim. Tá, beleza. A cartografia, gente, ela é fundamental nesse contexto que você está vendo, de uma história, tá? Queria que vocês dessem uma atenção nessa condição aqui, tá? Nesse número 1, 2, 3, 4. É uma história da cartografia, não é nada demais. Ela traz a seguinte questão. Lá na Idade Média, lá no passado, 90% da população era analfabeta. Se não era 90, era 80. Menos que isso, não. O analfabetismo, haviam reis analfabetos. A gente tem aquela ideia que rei é aquele homem bonito, lutador, tal, uma coisa bem romantizada pelo cinema. O rei, na verdade, era um grande homem, não no sentido físico, mas no sentido de liderança de um grupo que garantia segurança aos seus dependentes. Estrategista, tal, mas muitas vezes analfabeto. Quem é que tinha acesso à informação? Quem é que tinha acesso às letras? Quem tinha acesso à informação, quem tinha acesso às letras, era o pessoal da igreja. Você repara que nos filmes de Idade Média sempre mostram o rei e um conselheiro da igreja, um bispo, o próprio Papa. O Papa era a personalidade de poder do mundo. Então, esses homens tinham acesso às leituras. Vocês devem lembrar daquele filme do Humberto Eco, né, do livro do Humberto Eco, Em Nome da... Quem é que tinha acesso aos livros? Só a elite da igreja. Então, muitas pessoas que precisavam, queriam, encontravam na igreja, principalmente a católica na época, né, o poder da igreja católica da Idade Média, o acesso à leitura, o acesso à arte, o acesso às escritas. Por isso, muitos geógrafos eram do clero. Muitos matemáticos, homens sábios, tinham uma conexão vinculada à igreja para poder ter acesso à informação. Por que eu estou dizendo isso? Porque geógrafos eram. Não existia nem a profissão geógrafo na época, não existia o nome geógrafo. Eram os homens que estudavam o ambiente, registravam. Os cartógrafos eram da igreja. E, como a maior parte da população era analfabeta, você vê aí nessas imagens que eu coloquei para vocês, tá? Vocês devem estar vendo aí, que tem um monstro, né? O que significa isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Até uma coisa interessante, uma curiosidade pessoal. Na época, eu e Dani, nós éramos namorados, tal, e nós montamos um quebra-cabeça de 5.000 peças, que era um mapa da expansão marítima. Um mapa lindo, 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 lindo. Tá? E montamos, tal, né? Na época, era a minha república lá na universidade, e a gente tinha uma mesa na cozinha grande, e montava o quebra-cabeça, e demoramos um mês para montar esse quebra-cabeça. Aí eu fiz quebra-cabeça, colei numa cartolina, levei numa loja de quadro, enquadrei esse quebra-cabeça, e aí casamos, e o quebra-cabeça foi junto, ele ficou decorando meu escritório, nosso escritório na época, e esse mapa bonito, ele tinha umas coisas interessantes. Mentaliza aí, vamos lá para a África, lá em Angola. Naquela região de Angola, no mapa, tinham monstros, igual esses que você está vendo aí na tela. Esses monstros, eles representavam um problema seríssimo, que eram as calmarias provocadas pela corrente de Benguela. Não tinha vento. Então, o que significava? Navegar naquele espaço, na costa de Angola, Namíbia, na África, no Atlântico, se as embarcações chegassem lá, perdia o vento, pessoas morriam, e por isso colocavam o quê? Os monstros lá. Então, o que eu quero dizer? Nesse mapa, era bacana, e outras regiões, tinha um nome que chamava assim, terras incógnitas, e era a região da Antártida, e tinha uns monstros marinhos, dando a ideia de perigo da região. Então, os mapas, eles, além de registrar o espaço, eles foram, por muito tempo, mecanismos de comunicação, mecanismos de linguagem, sabe? Porque as pessoas eram analfabetas. Como é que eu falo para elas, escrevo que lá tem as calmarias? Eu coloco um monstrozinho, tá certo?
E, no final, esse mapa, gente, eu morava em Viçosa é muito úmido, mas é muito úmido, coisa que não é aqui em Campo Grande. E a umidade da parede, ela atravessou o fundo do quadro e desenvolveu a umidade, um mofo, e ele mofo cresceu entre as peças e acabei perdendo esse quadro, cara. Foi triste pra caramba, tive que jogar fora, não tinha recuperação. Mas eu gosto de lembrar porque, primeiro, o quebra-cabeça é muito gostoso. Segundo, né, você tem uma realidade, né, da representação desse mapa, que era a representação correta, da comunicação. Eu falo isso porque a questão da comunicação, tá? Porque são tipos de representação, depois eu volto nisso. Né? Por quê? Porque o mapa, e aí nós vamos entrar aqui nessa tela, que é o seguinte, a representação do mapa ela é uma ideologia. O mapa, deixa eu voltar aqui rapidinho, é diferente de um desenho assim aleatório. Lá vou eu, né, falar isso para vocês. Só um minuto aqui. O mapa que nós estamos falando, ele precisa ter alguns elementos que você vê aí, tá? Então, quando você vê um mapa, está vendo aqui, ó, à sua direita está escrito orientação. Todo o mapa tem que ter essa orientação. O que significa isso? Não sei se vocês vão lembrar, teve uma questão deixa eu desenhar aqui, para desenhar, bacana. Teve uma questão da UFMS que eles fizeram assim, ó, eles pegaram e fizeram desse jeito, ó, uma seta para baixo, eram de coordenadas, escreveram o norte para baixo. Era um que você tinha que achar a latitude e a longitude, as coordenadas. Eu achei muito legal essa questão. Pra caramba, acho que foi 2018, 2019, se eu não me engano. Só que eles fizeram um gabarito errado, aí não tinha resposta. Eles inverteram, então você tinha que colocar o norte embaixo, o sul em cima, o leste ficaria à sua esquerda na tela e o oeste à sua direita. Só isso que aconteceu. Então, na hora de resolver a questão, houve um erro do teu gabarito, que é o problema, né, que aconteceu por vários anos. Eu acredito que a tendência é que esses erros, a pressão popular, né, a opinião pública está muito grande, a tendência é que isso melhore cada ano. Mas preste atenção na orientação, né, que é o norte. Você tem que ter, sem dúvida nenhuma, tem que ter um título, tá? Então, aqui, ó, o título é fundamental para você ter esse mapa, tá? As coordenadas, e aqui embaixo, o mais importante de um mapa é aqui, ó, é a chamada escala, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. É a chamada escala. Porque a escala te dá proporcionalidade. Então, aqueles desenhos aleatórios, sabe desenho de criança? Ah, ô, senhora, faz um mapa para a gente, eu construo uma estrada, coloco uma casa, aqui tem uma árvore. O nome disso se chama croquis. Croquis é um esboço do espaço. Eu acho que quando eu falei croquis aqui, as meninas sabem muito bem essa palavra, porque quando vai fazer vestido para formatura, casamento, aquela coisa, aí tem a loja, tem a estilista, tal, e ela faz um croquis, ela faz um esboço do vestido que você vai comprar. Então, se você acha que croquis só tem a ver com essa parte da moda, tá? Do estilismo, né? Do estilista, não, croquis é qualquer esboço de uma imagem sem proporcionalidade, né? Aquele vestido que o estilista, a estilista faz, é um vestido que não tem proporcionalidade. Aí depois tira suas medidas para fazer, né, o molde. Aí o molde tem proporcionalidade. Então, chama-se croquis, tá? Eu estou falando isso que já caiu em prova um desenho aleatório, sabe? Um desenho aqui, uma estradinha, um campo de futebol, uma imagem assim, só que nessa imagem não tinha proporcionalidade, aí nas alternativas tinha mapa, bloco de diagrama e tinha a palavra croquis. E muita gente foi direto no mapa, mas para ser mapa tem que ter esses elementos aí, beleza? Tá bom? Então, diante disso, moçada, o que vai acontecer? A gente vai começar a representar o mapa.
é o chamado sistema de representação. Aqui que é o núcleo, é o cerne da nossa aula. Tudo isso que eu conversei como uma introdução, é possível de você encontrar algumas questões assim, tá? E hoje eu vou ter que fazer uma introdução legal para vocês, para a gente depois desenvolver os exercícios que está na sequência. Então, nós temos a projeção cartográfica. Eu gostaria muito que vocês se dedicassem, se for copiar, anotar, eu sei que tem gente que está no tablet aí, e fizesse para mim, de importante, isso aqui, ó, tá? Aqui, peraí, aqui, ó. Esses dois parágrafos aqui. Esses dois parágrafos, para mim, são fundamentais do que eu vou falar para vocês. O que eu vou falar para vocês? Vou falar o seguinte, presta atenção. Pessoal, pensa comigo aqui. Pensa comigo. O planeta é 3D. A vida são 3 dimensões. Quando eu projeto num espaço, o espaço onde eu estou, aqui, a mesa, o plano, são 2D. Então, o que acontece? Se eu tenho 3Ds e tenho que jogar no mundo 2Ds, 1D vai sobrar, correto? Eu tenho 3Ds do tamanho real, eu tenho 2Ds do plano que eu vou projetar. Então, o que vai acontecer? Tá? O que vai acontecer é que eu preciso pegar esse Dzinho que está sobrando e adequar matematicamente no plano. Então, esse D que eu vou adequar é um D ajustado, é uma dimensão ajustada. E aí, o que acontece? Pensa comigo aqui, mentaliza agora aqui. Ó. Eu tenho um tomatinho cereja. Coloquei aqui no plano, aqui embaixo. Eu vou projetar a imagem dele. Eu vou pegar minha mão e vou projetar. Eu vou pisar no tomate. Qual é a imagem do tomate que eu vou ter aqui na minha mesa? Um tomate aberto, um tomate todo, né? Com sonoplastia foi bom. Tomate todo aberto. Então, o que acontece? Esse tomate vai estar com a imagem distorcida. Olha só o que está escrito no segundo parágrafo, o primeiro que eu destaquei. O problema básico das projeções cartográficas é a representação de uma superfície curva, a da Terra, em um plano, que é o papel. Quando eu falo isso, eu me lembrei que tinha lá na universidade onde eu estudei, um curso chamado Engenharia de Agrimensura. E eu, conversando com meu colega, o apelido era Feliz, né? Cenoura conversando com o Feliz, tá? E aí, conversando com o Feliz, ele falou assim, Cenoura, essa matéria é muito difícil. Eu tenho que fazer a medição, né? Agrimensura é medições de terra. Não existe mais esse curso, que hoje tem drones, tem alta tecnologia. Então, eu tenho que fazer a medição, e na hora que eu jogo no modelo matemático, lembrando que é engenharia de agrimensura, eu tenho um fator que é a curvatura da terra. Para eu medir uma grande fazenda, para eu fazer um grande condomínio, essas coisas, para eu medir a área, eu tenho que usar um fator de correção da curvatura da terra para poder ter a ideia da área correta. Então, você está entendendo a dificuldade de você projetar. No caso dele, ele estava medindo um espaço para poder calcular a área. Não adianta. Se ele calculasse como se fosse uma área plana, ele ia errar a área. Então, tinha que calcular um fator de curvatura. Então, por isso, olha o que está escrito aqui no outro item. Podemos dizer que em todas as representações das superfícies curvas, em um plano envolvem extensões e contrações, o que resultam em distorções. Ahá, é isso aí. Não existe projeção exatamente igual ao tamanho original. Porque lembra que eu falei que existe um D sobrando, e esse 1D é matematicamente ajustado? Então, esse matematicamente ajustado te dá uma distorção ou uma contração, aí depende. Ó, só para finalizar meu exemplo que eu gosto, tá? É uma pizza. Quando você vai ver o pizzaiolo, ele tira uma bolinha assim pequenininha, né? Aí ele coloca no plano e aí ele projeta no plano, que na verdade ele abre a massa. Aquela bolinha, o que acontece com ela? Ela se estende, ela se abre. Então, não existe imagem de projeção perfeita em relação a ser igual ao real. Por quê? Porque sendo 3 dimensões do real, eu jogo no plano de 2 dimensões, a terceira, para ser ajustada, tem que ter um cálculo matemático e não fica igual. Apresento a vocês
os líderes de audiência de projeções. Quantas são, Cenoura? Gente, relax. Até mesmo no materialzinho de vocês eu mostrei mais algumas projeções. Essas 3 são as líderes de audiência. Essas 3, elas são as grandes e importantes projeções dos vestibulares. E o que eu preciso saber? Imagem. Imagem. As questões, lá no materialzinho teórico, tem 20 exercícios, e você vai reparar que a maioria esmagadora são de imagens. Então, na prova, eu preciso identificar, através da imagem, qual é a projeção cilíndrica, qual é a projeção cônica, qual é a projeção azimutal ou plana. E aí, sabendo dessas imagens, eu consigo identificar as características. Não adianta, é cilíndrica, é azimutal, é plana, sem eu saber, na minha mente, o que elas representam. Então, nós vamos falar dessas 3 líderes de audiência, tá? Bem-vindos à projeção cilíndrica. Cilíndrica por que tem esse nome? Porque eu coloquei o planeta, ok? Que é essa bolinha azul, dentro de um cilindro, que ele está todo quadriculado. E aí, ao eu abrir o cilindro, onde eu projeto a imagem do planeta na parede do cilindro, eu tenho aqui, nesse caso, um pedaço da projeção, que é a projeção do continente americano. Eu quero que você observe bem, está tudo bem, estou vendo aqui a linha 0, que é a linha do Equador, ao norte 20 graus, ao sul 20 graus, isso representa o quê? Isso representa, ao norte 20 graus é perto do Trópico de Câncer, ao sul 20 graus é perto do Trópico de Capricórnio, só para a gente relembrar. Mas vem comigo aqui no que eu vou fazer aqui. Deixa eu vamos trocar de cor para poder ficar legal. Vou colocar a cor escura aqui, tá? Gente, aqui é o seguinte, nessa cor escura, cara, um problema de óculos é terrível. Agora eu pego o meu mouse aqui e eu fico sofrendo de achar ele. Espera aí que eu vou dar um risco aqui. Achei, tá ele aqui. Tá? Então, vamos lá. Olha só o que acontece aqui. Repara nesse quadradinho. Me desculpem a qualidade, né, do meu rabisco. Repare nesse aqui em cima. Olha só, repare. E repare mais aqui em cima ainda. Mais aqui em cima ainda. Vou fazer aqui embaixo. Tá? Vou fazer aqui embaixo. Repare aqui, ó. Ó. Comparado com o de cima. Por favor, pessoal, vocês têm aí, vocês estão acreditando que eu estou mostrando, né? Que é o que eu quero mostrar. Anotem essa observação. Primeira observação. As linhas que eu falei agora, linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, elas são conhecidas como paralelos, linhas paralelas. E aí você tem, aqui, ó, com a minha mão, as linhas que são os meridianos, tá? Quando o meridiano encontra com um paralelo, forma um ângulo de 90 graus. Maravilha, é uma observação importante, mas mais importante é o seguinte, você percebeu que aqui, na linha do Equador, tá? Aqui, ó, aqui na linha do Equador, tem um tamanho, ele aumenta quando eu subo aqui na região do temperada, perto dos Estados Unidos, e ele fica maior ainda aqui na região polar. Lembra a historinha do tomate que eu falei? Se eu pego o tomate, eu aperto, e aí o tomate ele abre, é o que eu fiz aqui. Quando eu aperto o meio da Terra, que é a linha do Equador, a distorção é mínima. Mas, a partir do momento que eu vou indo para o norte ou vou indo para o sul, você está vendo aí, o quadrado não é mais quadrado, o quadrado é um retângulo. Então, o que acontece? As imagens vão afastando da linha do Equador, elas vão ficando o quê? Distorcidas. Lembre, não mapa com imagem fiel, real. E só para você entender, está anotando aí? Anota aí, tá? As imagens na linha, as projeções, as imagens da linha do Equador são as mais próximas, com a menor distorção. Linha do Equador, faixa tropical, tá? São as menores distorções, são as mais
próximas, vou dizer que são as mais fiéis ao real. Vou afastando, quando eu chegar aqui nos Estados Unidos, a região temperada, tá? Deixa eu escrever aqui para você ver o que eu estou falando. Tá? Aqui, ó, achei. Vou aqui, ó. Aqui, gente, só para você ter uma ideia, é 2x. É o dobro de distorção. E para você ficar mais pasmo ainda, aqui embaixo, na região polar ou na região lá no norte, é 16x. Exatamente isso. Esse Canadá, lá em cima, ele está 16 vezes maior que o normal. Essa Groenlândia está 16 vezes maior do que o normal. Então, o que nós temos é isso, tá? Os meridianos, 90 graus. O que significa? Está em dúvida? Anota. Distorção nas médias e altas latitudes. Média latitude, região temperada, Estados Unidos, Japão, Europa, Argentina, sul da África. Todas são as regiões temperadas. Tem distorção. Se a região temperada tem distorção de quanto? X? 2x. Altas latitudes, região polar. Lembra? 0 latitude, Equador. Aí, vamos relembrar, latitude ao norte, ao sul. Eu vou aumentando a latitude, eu vou aumentando a distorção, chegando nessa Groenlândia, que ela está 16 vezes maior que o tamanho real. E aí, gente, infelizmente, nós temos a seguinte realidade. Qual que é a realidade, Cenoura? A realidade é que estou aqui para isso. O mundo que você vê, olha, atenção, tem 8 bilhões de pessoas no planeta e vocês foram os escolhidos para escutar eu falar isso. O mundo que você vê não é o mundo que você vive. Uau! Tá? Opa, alguém está aparecendo aqui na aula. Só um minutinho que eu vou autorizar nosso amiguinho. Fala, querido Anthony, beleza? Bem-vindo, tudo bem? Grande Anthony. Beleza. Tranquilo, professor? Acabei de Olha, fazer o plantão aqui, eu terminei. Cheguei aqui, tranquilo? tudo tranquilo, eu sei. Você veio direto da correria, seja bem-vindo. Todo mundo na sala, cumprimente. Oi, Anthony. Oi, não precisa falar no microfone, não, só para lembrar que nós estamos numa aula, uma sala bacaninha, beleza? Tá? Beleza. Então, vamos embora. Pessoal, então, você viu? Ele teve um momento. Alguém está com o microfone aberto? Hello? Ah, beleza, sumiu, valeu. Ó, olha que momento importante. A revelação. O mundo que você vê não é o mundo que você vive. Como assim, Cenoura? Pelo amor de Deus, que coisa você está falando? Estou mais louco que o Batman? Não estou mais louco que o Batman, não. Tá? Por que eu não estou mais louco que o Batman? Porque o mundo que você vê, você cresceu, vem de uma Groenlândia desse jeito. E atenção, só um pequeno detalhe que eu quero falar para vocês. Até hoje, na aula que eu estava trabalhando, tá? A Groenlândia nos levou a uma conversa de geopolítica. Porque a Groenlândia, ela é um dos pontos importantes do projeto Trump. Correto? Desse maluco projeto Trump. Então, dá um talento às notícias da Groenlândia. Dá um talento. Só para finalizar, eu até gravei um reelzinho lá no Instagram, preciso gravar mais, falando que o interesse do Trump em tomar a Groenlândia ou comprar a Groenlândia é porque ela é rica em terras raras. E aí vocês sabem que as terras raras são minerais importantíssimos para a indústria eletrônica. Lembrando que o braço direito do Trump é o Elon Musk, o imperador da indústria de tecnologia, e ele tem interesse porque ele depende, por incrível que pareça, desses recursos minerais que vêm da China. Então, o projeto do Trump em tomar, jogar o war, né? Jogar o war, conquistar a Groenlândia, é um projeto que está diretamente relacionado a garantir recursos minerais para o poderoso império eletrônico do Elon Musk. Eu falo isso porque acredito, né, que tenhamos esse tema nos vestibulares. Mas depois a gente fala mais sobre isso, tá?
E só para você ter uma ideia, essa Groenlândia ela é menor que a Argentina. Por sinal, é isso que eu brinco, né? O mundo que você vê não é o mundo que você vive. Você vê uma Groenlândia desse tamanho, você acha que a Groenlândia é realmente gigante. Ela é menor que a Argentina. Quando você vê uma Europa desse tamanho e uma África pequenininha, a Europa é gigante e a África é pequena. Bobagem. A Europa é equivalente à área do Brasil e da Argentina juntos. Tá? Se eu pegar e juntar a área brasileira e a área argentina, eu tenho o tamanho da Europa. Então, a gente tem uma ideia, né, equivocada da dimensão da Europa, porque os livros, os mapas, dizem isso para a gente, intencionalmente. Intencionalmente. Tá? Só para você ter uma noção, aquilo que eu disse no início da aula. Os mapas, eles não são somente a representação de um espaço sem nenhuma ideologia. Pelo contrário, os mapas representam uma ideologia. E esses dois que vocês estão vendo aí, Mercator à sua esquerda na tela e Peter na sua direita da tela, são dois exemplos que a comunicação de uma ideologia, de uma visão de mundo, está registrada. Eu acredito que, ao olhar o mapa da direita, é o mapa que eu cresci, você cresceu, é decoração de escritório, tem enquadro, tá? Eu tenho um mapa aqui atrás de mim também, só que não dá para mostrar agora, que tem essa influência. É um mapa que está no War, você vê. E se você cresce bem desse mapa, você acha que é assim mesmo. Agora, você aprendeu que a distorção nas áreas polares já não é a realidade. E o mapa da direita, do Peter, tá? É um mapa que, no primeiro momento, você olhou e falou assim, caramba, olha o tamanho dessa África gigante, olha o tamanho dessa América do Sul gigante, olha que pequenininha é a Europa. E te dá uma sensação, falei, mas não está errado. Bom, não está errado, porque você foi convencionado a dizer o certo, o mapa de mercado. Então, vamos entender o que é o mapa de mercado. Hello? Eu sou o mercado, tá? Esse holandês, olha o século dele, século XVI. O que estava acontecendo no mundo? Estava acontecendo exatamente isso aqui, quer ver? Então, vamos lá o que estava acontecendo no mundo. Estava acontecendo isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Ok? Então, estava acontecendo isso aqui. A Europa partiu dominar a América do Norte, partiu dominar a América Central, partiu dominar a América do Sul, partiu dominar a África, partiu dominar a Ásia, partiu dominar a Oceania. Já antecipando. Esse processo se chama mundialização. Ó, está anotando seu caderninho? Anote. A mundialização, que começa a partir das expansões marítimas, como que eram as relações do planeta antes da expansão marítima, depois da expansão marítima. Antes da expansão marítima, o mundo era todo isolado. A América isolada com seus povos isolados. A África isolada com seus povos isolados. A Ásia isolada com seus povos isolados. A Oceania, dos aborígenes isolados. E a Europa naquele furdúncio todo. Mas também isolados entre eles. Só que a partir do momento que as embarcações, numa corrida maluca envolvendo Portugal, Espanha, Reino Unido e Inglaterra, Bélgica e Holanda, esses são os protagonistas da expansão marítima. Eles saem numa corrida maluca a ocupar os territórios do mundo, impondo o seu modelo. Então, antes da expansão marítima, havia um isolamento do mundo. Com a expansão marítima, fez o que eu fiz na tela aqui, uma rede de agregações, criando um padrão europeu do mundo. Por isso nós chamamos de eurocentrismo. Por isso nós chamamos de europeização do planeta. Por isso nós chamamos de mundialização. Essa é a semente da atual globalização. A globalização atual, ela nada mais é que uma evolução das relações iniciadas do ideia de
mundialização envolvendo, além das questões econômicas que a mundialização fez, que o mercantilismo fez, envolvendo cultura, envolvendo política, envolvendo questões, negócios, né, que é o mundo globalizado, que é a evolução. Então, a partir disso, você tem o eurocentrismo. E nós crescemos achando que a Europa era o centro. Gente, o planeta, falando a grosso modo, é uma bolinha azul. Qual que é o centro dela? Qual que é o meio dela? Imagina aqui uma bolinha azul. Qual que é o meio dela? O que eu escolher. E eu sou europeu, e eu estou dominando o mundo, eu serei o centro do mundo. E monto o mapa, não dá a sensação que a Europa está em cima, dominando igual um polvo com seus tentáculos, igual o octopus lá do Homem-Aranha, dominando tudo? Pois é. E a gente cresce, então, com essa ideia. Porque foi uma convenção que representava, lembra, é a linguagem, a comunicação do eurocentrismo. E, além disso, pessoal, repare como a Europa está grande, repare como os Estados Unidos estão grandes, o hemisfério norte está grande. Ele está, além, desproporcionalmente maior, intencionalmente, para dizer da superioridade do território. Portugal é uma bostinha. Portugal cabe 5 vezes dentro do estado de São Paulo. A Holanda é menor que a reserva indígena do Xingu, do Parque Nacional, Parque Indígena do Xingu. Então, a Europa é, fisicamente falando, muito pequena. E aí eu mostro para as pessoas analfabetas que não estudam um mapa desse tamanho. Nossa, essa África é muito pequena, foi fácil dominar. Nós, europeus, somos muito poderosos. Então, você tem uma valorização do hemisfério norte. Final da obra. Projeção mercado é conforme. Ela mantém a forma e distorce a área. Ó, explodiu a Europa. Ó, gigantismo do hemisfério norte. Intencionalmente. Então, distorce a área, mas a Europa tem essa forma, distorce a área, mas os Estados Unidos têm essa forma. Beleza? Então, é uma conforme. Está anotando aí? É fundamental. Do outro lado, nós temos Arnold Peters. Esse homem é um alemão, eu coloquei aí, dos anos 70, socialista. Eu queria que vocês, né, que estão estudando sociologia, estão estudando filosofia, década de 70, final dos anos 60, década de 70, é a geração da contracultura. É a geração do é proibido proibir. É a geração que contestava os valores do padrão do mundo. Arnold Peters, eu coloquei que ele é um alemão socialista, mas aqui não estou entrando na questão da ideologia socialista. É para dizer a vocês que ele é da Alemanha oriental, a Alemanha dividida durante a Guerra Fria. Pessoal, essa época dos anos 70, eu confesso que todos esses homens que cresceram, Rita Lee, dessa época, tremenda contracultura, Gilberto Gil, da Tropicália, tremenda contracultura, estão todos, né, com seus 70, 80 anos. Se você buscar a história de Moraes Moreira, que morreu, se você... Ney Matogrosso é da contracultura, né, que é o grupo Secos e Molhados, que é tema que vai cair na prova do FGD, com aquelas roupas coloridas, aquele dançar dos trejeitos, né, da demonstração do... Ele tem uma música ótima, o Ney Matogrosso, chama Eu Sou Homem com H, né, e com H sou muito homem. Você sabe, né, que o Ney Matogrosso é um expoente, né, da homoafetividade, foi namorado do Cazuza. Você imagina, para quem não sabe, Ney Matogrosso é de Bela Vista, aqui do Mato Grosso do Sul. E você então imagina o que era isso nos anos 70. Obviamente que ele não deu conta de ficar aqui no estado e foi com a sua carreira com Secos e Molhados. Você já viu, né? Todos maquiados, com roupas coloridas, coladas no corpo, e o Ney com aquele jeito dele dançar. É a contracultura, era para quebrar os padrões da sociedade. Você não mais a aula é sobre cartografia. Por que você está falando isso? Porque o Arnold Peters é um representante da contracultura na ciência cartográfica. É o pensamento de uma época.
Ele apresenta esse mapa que, no primeiro momento, você fala assim, uai, que mapa esquisito, tamanho dessa África gigante, tamanho dessa América do Sul gigante, e está errado. Arnold Peter pergunta, está errado como? Se eu fiz um mapa respeitando a proporcionalidade. A Europa é pequenininha assim, proporcionalmente ao gigantismo da África, que é grande assim. A América do Sul é gigante. Eu acabei de falar para vocês que o Brasil e a Argentina é o tamanho da Europa. Então, Arnold Peter respeitou a proporcionalidade. Ele criou um mapa chamado equivalente. Equivalente de equivalência, de igualdade. Então, todos aqui estão igualmente representados, sem eu destacar intencionalmente um ou outro. É claro que fica destacado a América do Sul. É claro que fica destacada a África. É claro que fica destacado o Sul pobre. Mas não fica destacado que eu quis fazer isso, como o Mercator, do mapa anterior, quis fazer o Norte ser maior intencionalmente para mostrar poder. Não, aqui, tanto que se falava que era um mapa terceiro-mundista, né? Que era a ideia, naquela época, outro detalhe, havia a expressão terceiro mundo, que associava aos países pobres. Então, na verdade, ficou conhecido como mapa solidário, um mapa politicamente correto, que respeitava a proporção. Por isso é um mapa equivalente. Mantém a área, proporcionalmente, as áreas estão proporcionalmente bem postadas, mas distorce a forma, né? Distorceu a África, distorceu a América do Sul. Ok? Perfeito? Então, isso é importante a gente saber. Agora, aqui é mais tranquilo. Projeção cônica. Projeção cônica vem do cone. Quando eu olho esse cone à sua direita, em cima, você vai entender o que eu vou falar. Sorveteria do interior sempre tem um sorvete azul. E não é blueberry, não, tá? É azul mesmo, assim, igual a minha blusa, igual aqui a terra. E qual é o sabor desse sorvete? Sabor doce. Você escolhe. Aí você fala, é doce. Então, eu pego essa casquinha e coloquei uma bola de sorvete azul. Aonde o azul vai ficar impregnado na casquinha? Nas paredes da casquinha. Aí eu abro a casquinha e vejo aquela mancha azul na casquinha. É o que eu fiz aqui, só que em vez de ser uma mancha azul, eu tenho aqui a América do Sul nesse mapa. Beleza? Então, não é uma projeção do mapa mundi. Na imagem de baixo, eu gosto de colocar, eu coloquei o quê? Como se fosse um chapéuzinho de criança, como se fosse um chapéuzinho, tá? De uma festa infantil, e aí, no caso, projeta essa parte aqui da cabeça, né? Que aí está mostrando que são os Estados Unidos. Então, vamos lá. Vamos entender o que é a projeção cônica. Os paralelos, você está vendo assim, ó, eles são círculos concêntricos. Essas linhas que estão nesse desenho aqui, nessa forma, essas linhas são os paralelos. E todos eles têm um centro só. Por isso que é concêntrico. O que significa projeção hemisferial? Significa o seguinte: eu não consigo projetar o planeta inteiro nesse modelo. É só uma parte, é hemisferial, é só uma parte, tá? E aí, no caso, por que a zona temperada que é ideal? Lembre, eu afasto da linha do Equador, vai distorcendo o temperado, vai distorcendo o polar. Então, usando para projetar a parte da zona temperada, Estados Unidos, Europa, né? Eu diminuo a distorção, eu diminuo a imagem errada, tá? Então, por isso que eu falo que é projeção hemisferial. Hemisferial é uma parte. Aqui nós temos, é o seguinte, aqui nós temos aí, né? Tem os meninos aqui na sala de aula, as meninas também, mas os meninos faziam muito disso. Pegar a bola e chutar na parede da garagem e marcava, né? As meninas também, brincando, marcava a parede. Aí sua mãe falava assim, nossa, queria te matar. Então, se você tivesse tido essa aula, você falaria assim, não, relaxa, meu. Estou estudando geografia, estou fazendo uma projeção azimutal ou plana. Hã? Porque, olha só, na sua imagem à esquerda, eu peguei o planeta Terra e bati num plano, que no caso é o Polo Sul. No da direita, eu bati num plano, só que eu projetei o quê? O Polo Norte.
Então, essa projeção nem está escrito aqui, mas já vou adiantando a vocês. É uma projeção ideal para projetar as áreas polares. Hello? Pegou? Cilíndrica, mapa mundi. Cônica, região temperada. Azimutal ou plana, região polar. Então, se o aluno me pergunta qual é a melhor projeção que eu tenho que usar, eu respondo: a melhor projeção é aquela que vai representar o que você quer. Eu quero projetar o mapa mundi, projeção cilíndrica. Eu quero projetar as áreas polares, projeção azimutal. Entendeu? Então, essa ideia, os círculos são concêntricos também, tem o centro aí. Clássico dos clássicos, tem na lista de exercício, tem, não a lista nova, a lista do material teórico, essa imagem aqui, que é a projeção da bandeira da ONU, tá bom? Então, você tem no centro daí o norte, o polo norte. O norte, gente, é a referência da orientação humana. As bússolas apontam para o norte. Quando você está perdido, você está desnorteado. Ah, menino, dá um jeito na sua vida, você tem que tomar um rumo, tem que tomar um norte na sua vida. Então, o Polo Norte representa a ideia do referencial da humanidade. E o Polo Norte não tem terras, é uma calota polar. Então, não está destacando ninguém no centro, não está destacando nenhum país no centro. Aí eu tenho o Polo Norte, eu tenho essa região. Tá? Então, os continentes em volta. Esse é o mapa da ONU, esse é a projeção cartográfica da bandeira da ONU. Pronto, falei muito. Vamos trabalhar, tá? Está na hora de produzir. Então, vamos lá? Vamos fazer esse exercício aqui? Todo mundo pegou seu material, está olhando na tela. Vamos produzir. Eu decorei essa questão do Mackenzie, eu decorei com o meu amigo Mercator e decorei com o meu amigo Arnold Peters, né? Ele trabalhando, tirando essa fotografia para fazer o mapa. Gente, eu tenho o mapa 1, eu tenho o mapa 2, eu acho que você já sabe me dizer que mapa 1 é esse? É o mapa de Mercator, correto? Está vendo aí? A distorção das áreas polares, a superdimensionamento do hemisfério norte. E você tem o mapa 2, que está ao lado, que é o mapa do Peters, que é o mapa, né, equivalente, o primeiro é conforme. Bom, vamos lá. Vamos comigo na tela. O mapa 1 apresenta a forma mais conhecida do planisfério elaborado pelo cartógrafo Gerhard Mercator, no século XVI. Este acompanhava o pensamento ideológico, o pensamento ideológico, o pensamento eurocêntrico, de período das grandes navegações. Usa a projeção cilíndrica, onde distorce as áreas, preserva a forma do continente. Perfeito? É uma projeção conforme. Essa 1 está correta. 2. O mapa 2 apresenta o modelo de planisfério elaborado por Arnold Peters, em 1973, anos 70. Este utilizou a projeção cilíndrica, preservando as proporções das áreas continentais e realçando as nações pobres do planeta. Realçando porque elas são maiores mesmo, tá bom? Esta representação ficou conhecida como terceiro mundista. Correto. 3. O mapa 1 apresenta a projeção cilíndrica equidistante. Opa, equidistância está associada ao quê? Equidistante está associado a uma projeção que respeita a proporcionalidade. E o mapa 1 não respeita. Está errado. O mapa 2, a projeção cilíndrica é uniforme, mantém a forma. Não, conforme ao contrário. Então, a resposta, de cara, você marcou a letra B de bola. Beleza? Viu? Praticamos, falei, e foi super tranquilo, foi super legal. Dá para a gente dar continuidade. Dando continuidade, chegamos a uma próxima forma de representar. Anamorfose. Olha, eu não gosto de decorar nome. Então, peraí, anamorfose, o que significa o A? O aná, ausência, negação. Morfose, morfo é forma. Então, a anamorfose é um mapa sem forma, ou melhor, é um mapa deformado. Correto? Você está vendo o quanto está deformado o mapa à direita da tela, que é o seguinte, eu vou ler o texto
só para a gente entender, que é bacana. É o nome dado ao mapa no qual as superfícies reais, geralmente países do mundo ou dos estados e regiões de um país, sofrem uma distorção para se tornarem proporcionais à variável que está sendo representada. Então, é um mapa que distorce o tema que está aqui. Lembra que o mapa tem que ter um tema, tem que ter um assunto. Então, este primeiro mapa que você vê é um mapa cujo tema é o número de casos do Covid. Então, você percebe que é o Brasil, você olha que o estado de São Paulo está gigante, que o Nordeste está bem expressivo. Por quê? Porque, pela legenda, você vê que é onde se destacam os casos. Olha Brasília no meio, Distrito Federal no mapa é pequenininho, está super inchado. O Mato Grosso do Sul, nem tanto. É um estado pequeno, 2.900.000. A vacinação, apesar de tudo, foi eficiente, né? Apesar de ser um estado, enfim, né? Mas todo mundo quer viver, então vamos vacinar, tá? Então, o que acontece? É um mapa que destaca. O de baixo, já dá, nem está lá a Arábia Saudita gigante aí no meio. A Europa está sumida. Petróleo. Estados Unidos tem petróleo. Olha a Venezuela em cima do Brasil. A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Tá? Então, neste mapa, o tema é o quê? Produção de petróleo. Olha esse aqui. Poder científico. Gente, interessante. Tá? Ficou muito destacado aqui. Eu vou destacar aqui para vocês. Ó. Olha só. Tudo isso aqui é a África. Eu marquei para tudo isso aí é a África. Então, você percebe, tá, que a produção científica está no Norte Rico, Estados Unidos, Japão. Olha só o tamanho dos Estados Unidos. Olha o tamanho do Japão, tá? Proporcionalmente, o tamanho da criança. E esse aqui, então, ó, esse pequenininho aqui, ó, que é Israel. Então, esse mapa te dá a ideia, e aí eu, né, quem sabe, não sei, né, para uma redação, eu digo o seguinte para vocês, se essa informação é válida. Só saímos do buraco se houver seriedade e investimento em ciência. Só isso que eu tenho que falar. Quem está destruindo os Estados Unidos é a China. Enquanto o atual presidente dos Estados Unidos, que está acabando com a ciência nos Estados Unidos, cortando a verba de universidades como Harvard, MIT, a UCLA, cortando, porque, gente, a universidade é o universo do conhecimento. A universidade é onde você debate ideias opostas, manifestação do conhecimento. A universidade é uma maravilha, tá? Não é esse discurso tosco, horroroso, federal tem maconheiro, não quer saber de nada. Maconha tem em todas as universidades, até dentro de casa. Não é a universidade que faz você fumar maconha, tá certo? Então, isso é uma bobagem. Do mesmo jeito que as universidades públicas têm os maconheiros, blá, 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 tem os conservadores. Eu vi isso nas universidades públicas. Do mesmo jeito que a moçada alternativa tinha os movimentos religiosos conservadores vivendo no mesmo espaço. Isso é lindo. Isso é lindo. E a produção da ciência. E o Trump está cortando isso. Lá na China, só para ter uma ideia, esse ano a China dobrou os investimentos em educação, em pesquisa e ciência. É claro que as ciências humanas na China não é prioridade. Isso é fato. Tá? A Europa é muito forte em ciências humanas. Mas esse é o caminho. Então, quando eu olho esse mapa, eu vejo que nós estamos muito, 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 muito a desejar. Até mesmo a Argentina, ela é maior cientificamente, produção de ciência, do que o Brasil. A Argentina tem o Favarolo, que foi o cara que inventou a ponte Sapena. A Argentina tem 2 prêmios Nobel. Então, é um país que tem uma estrutura voltada a isso, que também sabemos que há um presidente da mesma linha do Trump, que é o Javier Milei, que também está cortando. Então, o momento não é um momento bom desses modelos. Mas vamos seguir, moçada. Vamos seguir bonitinho, felizes e contentes. Vamos lá. Tá? Aqui já é o mapa do destaque da área pobre. Gente, esse é o mapa de contágio por HIV. Repara que está a África destacando absurdamente. 9 de cada 10 portadores do HIV
são africanos. Não tem nada a ver essa história, porque são analfabetos, não têm acesso à educação, é a pobreza. A África tem aproximadamente 64 países. Eu certamente te garanto, 60 tem conflito. Seja conflito entre vizinhos, seja questões internas. Gente, aonde tem conflito, tem guerra, tem estupro. Está aí a propagação do vírus de HIV. Aonde tem conflito, guerra, tem prostituição. Propagação do HIV. Aonde tem guerra, conflito e tudo mais, não tem infraestrutura mínima de saúde e educação. De saúde mesmo. Aqueles médicos sem fronteiras são os heróis, cara. Eles, e na guerra, mexem com sangue, mexem no outro, é uma loucura. Então, você tem uma realidade, né, de ausência de controle da propagação. Então, o HIV é uma epidemia na África, como também está vendo na Índia, mas a Índia é outra questão. É uma questão de cultura comportamental, onde a população pobre não deixa o Estado chegar, porque tem valores culturais envolvidos nisso. E aí você vê, está vendo essa ilhazinha aqui no meio, tá? Essa ilha aqui, cadê você aqui? Ó? Essa ilha aqui, ó, que eu estou destacando. Se você me disser que é Cuba, eu vou falar para você. Sai da frente do quartel, tá? Beleza? Essa aqui é o Haiti. Por que eu falei isso? Porque o IDH de Cuba é superior ao Brasil. Qual é a taxa de analfabetismo de Cuba? Menos de 1%. Cuba é um exemplo de medicina preventiva. Cuba não tem iPhone, os prédios são a vida é muito precária, realmente é fato. Mas a infraestrutura social de saúde e educação é, historicamente, né? O Brasil exporta jogador de futebol, os Estados Unidos exporta soldado e Cuba exporta médico. Beleza? Então, não é Cuba, isso aí é o Haiti, tá bom? Que é um país, historicamente, que vive uma condição de muita miséria, de muita guerra, de muito conflito, e aí não cabe a infraestrutura ok para se viver. Maravilha? Esse é o mapa de anamorfose, esse é o mapa de projeção. Olha só essa borração. Esse aí, ajeita aí na cadeira, ajeita no sofá, porque esse assunto é importante, são as famosas curvas de nível. Representação cônica, cilíndrica e azimutal plana. Ok. Representação de anamorfose. Ok. E agora, o que são essas representações de curva de nível? Gente, eu falo assim, tá? Na minha ideia. A curva de nível, ela existe porque não existe ainda. Lembra você que tinha aquele livrinho infantil, que você abria o livro e levantava o castelo, levantava a árvore, levantava tudo. Aí você tinha uma ideia tridimensional do espaço. Já pensou que legal? Você abrir um mapa de uma cidade, abrir um mapa de uma fazenda, abrir uma representação dessa, a hora que você abre, sobe o morro, cachoeira, mostra o rio, você fica assim, olha que legal, como se fosse um holograma. Não dá, né? Então, criou-se uma técnica de representar essa variação do espaço da forma que você está vendo aí. Parece uma loucura, né? Mas tem uma lógica aí. Essa é a lógica. Gente, presta atenção, faça suas anotações que eu vou falar aqui para vocês, tá? É o seguinte, você está vendo esse número aqui, esse número 50 que eu estou circulando aqui? O que representa esse número? Anotem, esse número representa cota altimétrica. Indica a altitude que todos os pontos estão nessa linha. Nesse mapa, estão todos na linha de 50. Todos os pontos que estão na linha de 100 estão a 100 metros de altitude. Lembre, altitude é em relação ao nível do mar, e aqui, se você não viu, tem a representação do mar aqui, tá? Aqui está escrito mar, é o zero. Ó, aqui, ó, aqui, ó, o norte aqui, ó, a importante representação da orientação, tá? Olha aqui embaixo, o quê? A escala. O que está significando essa escala aqui? Ela te dá proporcionalidade. Nós vamos estudar a escala daqui a pouco. Então, eu estou olhando aqui e eu vou escrever aqui, ó,
tá? Esse aqui está escrito A. E esse outro aqui do lado, eu vou colocar B, tá? Gente, o mais baixo é 50 metros, correto? E o mais alto em A, 200 metros. E o mais alto em B, 250. Então, já digo para vocês, o morro A, isso é o morro, tá? Porque se eu estou aqui, ó, se eu estou aqui a 50 metros e vou para 200, eu estou o quê? Subindo. Se eu estou aqui a 50 metros e vou para 250, eu estou aumentando, eu estou subindo. No A, eu subi 200 metros. No B, eu subi 250 metros. Logo, B é maior que A. Duvido. Duvido. Tá? Você duvida? Então, presta atenção aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui, eu passei uma linha, que é uma linha cortando. Vou fazer aqui embaixo um eixo e vou mostrar. Gente, vou colocar aqui no meu eixo 50 metros de altitude, 100, que é a linha de 100, 200, 150, perdão, que é a linha de 150, 200 e 250. E agora, eu vou pegar e olha só o que vai acontecer. Uhum. Esse aqui é o ponto onde a linha lá em cima cruzou com a curva de 50. Esse aqui é o ponto onde a linha cruzou com a curva de 100. Entenderam? Aqui é a linha com 150. Aqui é a linha de 200. Aqui é a linha de 200. Pegaram a ideia? Vou meter um 2x aqui. Ok? Aham. Ó, que loucura. Que legal. Ó. E aqui, e aqui. Beleza? Então, pessoal, eu vou agora brincar. Vocês acreditam que na minha época já existia uma revistinha que vocês também, não sei se vocês lembram, chamada revistinha Recreio, e tinha lá para você ligar os pontos? Cara, eu na minha infância tinha, você imagina. Tá? Então, eu vou ligar os pontos aqui. Ó. Eu vou marcar. Só desculpa a qualidade do meu traçado aqui, porque não é fácil, não. Repara. Olha que legal. Ó, aqui, ó, vem para cá. E aqui, ó, aqui dá uma queda violenta. Ó. Olha que massa. Gente, como é que chama isso? Perfil topográfico. O desenho de cima, eu estou vendo de cima, igual um drone. Agora, o perfil topográfico, eu estou vendo de lado. Então, como eu falei para vocês, o morro da direita, que eu chamei de morro B, ele é mais alto que o morro da esquerda, que eu chamei de morro A. E aí você vê isso aí. Legal? Bacana, senhora. Bacana. Legal. Gostei. Tá? E aí... mas esse desenho que você está mostrando agora na tela é um desenho um pouco diferente do seu. Ele é um pouco diferente porque é onde a gente passou a linha, mas a ideia é a mesma, tá? A ideia é a mesma. Então, vamos entender, aqui tem os textos na tela para você estudar, mas vamos direto ao ponto. Direto ao ponto é o seguinte, tá? Não esse aqui. Pessoal, eu quero interpretar. Veja que interessante. Agora eu destaquei esse pedaço no mapa, tá vendo? Olha o destaque dele aí, ok? Veja o que vai acontecer. As curvas de nível estão muito próximas. Então, indica o quê? Olha só, indica um morro íngreme. E olha aqui o outro destaque aqui, ó. O outro destaque aqui, ó. Olha como é que é. Atenção! Você que está assistindo a aula de curva de nível, anote o que é importante. Quanto mais próxima as curvas de nível, mais inclinado é o relevo. E, obviamente, quanto mais distante as curvas de nível, menos inclinado é o relevo. Você está vendo isso aí na tela. Eu vou voltar no desenho anterior, tá? Aqui, olha só. Vou até usar aqui a minha anotação. Vou pegar aqui uma caneta e vou anotar aqui. Gente, eu vou destacar aqui em cima, ó. Olha como as curvas de nível são próximas aqui, ó. Tá vendo?
Dá uma olhada na lateral do morro aqui, ó. Ó, caramba, que baita morro inclinado. Repara aqui, ó. Agora presta atenção aqui. Já estão mais distantes uma da outra, certo? Então repara que a inclinação, ela é o quê? Menos agressiva que o morro da direita. Gravou? Quanto mais próximas as curvas de nível, mais inclinado. Claro que a melhor forma da gente ver isso é fazendo exercício. E nós vamos fazer exercício daqui a pouquinho. Chegamos ao exercício. Ok? Relaxa, vamos praticar. Eu tenho o morro A, o morro B. Estou na Universidade Federal do Espírito Santo. Gente, estudar no Espírito Santo é bom, hein? Estudar em Vitória na praia é bom, tá? Vale a pena. O Espírito Santo é muito legal, eu gosto demais de lá. Tá? Ok, vamos lá. Gente, a figura abaixo representa dois morros, morro A e morro B, representados por curvas de nível que são linhas imaginárias de um terreno. Numa curva de nível, todos os pontos têm a mesma altitude, acima ou abaixo de uma determinada superfície de referência. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Com base nas informações acima, eu queria que vocês dessem um destaque aqui, ó. Tá? Deixa eu marcar aqui, mas lá para frente a gente vai ver. Está vendo aqui, ó, escrito vertente 1, e aqui vertente 2, que é a linha até o A, e aqui B' até o B. Vertente, gente, é onde escoa. Né? Você fala assim, nossa, tá vertendo água, né? Não tem um trem desse? Tá vertendo água do ar-condicionado, está escorrendo água. Lágrimas vertem dos olhos, tá? Descendo água dos olhos. Então, vertente é onde escoa, onde desce, tá? Não para de verter, não para de sair. Então, a vertente 1 e a vertente 2. Mas vamos lá responder as questões, tá bom? Gente, a questão, né, aqui, ó. A vertente que apresenta a figura maior inclinação. Pessoal, qual é a vertente que apresenta maior inclinação? A vertente 1 ou a vertente 2? Você respondeu qual? A 1 ou a 2? Se você respondeu a vertente com maior inclinação é a vertente 2, você acertou. Por que você acertou? Porque a vertente 2, olha aqui, ó, as curvas de nível estão mais próximas do que a vertente 1. Então, o trecho B' tem curvas de níveis mais próximas, mais encostadas uma da outra, do que a vertente 1, que estão mais distantes. Então, a resposta é essa. Em uma carta topográfica, a menor distância entre as curvas de nível indica o quê? Maior declividade. Portanto, a vertente que apresenta maior inclinação é a vertente 2. Beleza? Uhul, boa! Mandamos ver. Tá? Letra B. A equidistância. Opa, aqui essa questão. Ela é fácil, mas tem uma pegadinha. Não tem pegadinha. É o aluno que não sabe a matéria. Tá? A equidistância entre as curvas de nível. Equidistância as curvas de nível são marcadas de quanto em quanto. Você reparou? Lá no nosso primeiro exercício estava assim, 50, 100, 150, 200, 250. Então, a equidistância era de 50 em 50. Nesse mapa aqui, vou falar a resposta errada do aluno. O professor está de 100 em 100. Não está de 100 em 100. Por quê? Olha aqui, ó. Vamos lá, deixa eu... É algo surreal, cara. Eu, sem óculos, achei. Eu tenho que fazer isso. Eu não enxergo, então eu fico procurando pontinho. Gente, tá aqui, ó, 100 metros. Beleza? Entre 100 e 200 tem uma linha aqui, ó, não tem? Só que não tem número. A próxima linha é a de 200. Gente, se acontece, tem 100, tem mais uma linha, depois tem 200, tem um valor intermediário, tá? Tem um valor intermediário.
Então, a pegada está aqui, ó. Achei o valor intermediário aqui, ó. 50. Olha aqui, ó. Começa com 50. Depois de 50, vem o quê? Vem 100. Depois de 100, 150. Depois de 150, 200. Depois de 250. Então, a equidistância, gente, ela é correspondente ao quê? Tá? Correspondente a 50 metros. Essa é uma questão de observação. E a pergunta C, que está aí na tela para vocês, o morro mais alto é o morro A ou o morro B? Você já viu aí, né? Se o morro B, qual que é o máximo dele? O morro B, o máximo dele é 300 metros aqui. E o morro A tem 300, mas depois sobe mais uma linha. Se sobe mais uma linha, e cada linha é 50, o morro B tem o quê? 350 metros. É um morro mais alto, tá? Só aqui organizar esse trem, tá? Para eu poder conversar bonitinho com vocês. Tcharam! Agora, deu uma carga aqui. Agora eu vejo aqui. Se quiser perguntar aqui, ó, estou vendo bonitinho. Vou colocar aqui para ver vocês. Aí pode falar, pode escrever que eu estou vendo aqui. Agora ficou bonito, bacana. Tá bom? Hello, let's go! Hoje a aula tá bala. Hoje é conteúdo na veia, é exercício na veia. Beleza? Então, você que está aí no sofá, você que está aí no seu escritório, vamos que vamos, show de bola. Mais uma questão aí para a gente detonar, tá? Mais uma questão aí para a gente detonar. Opa, legal, bacana. Tá? Tem uns alunos que chegaram aí, que eu não vi, sejam bem-vindos, vamos curtir essa aula maravilha. Tá? Então, diante disso aqui, nós vamos, então, a essa questão. Federal do Rio Grande do Norte. Atenção! Presta atenção. As curvas de nível são linhas que unem os pontos do relevo, os quais apresentam a mesma altitude. É a definição de curva de nível. A figura abaixo representa a topografia de uma área a partir de curvas de nível. Gente, novamente, vamos pegar esses dados que estão mostrando para a gente aqui, ó. Norte, ó, a orientação, isso é importante, hein? Essa informação não está aqui de brinde, não, ela está para detonar, tá? Pessoal, aqui tem um rio, correto? Tem um rio. Se eu não me engano, me corrija se estiver errado, se eu não me engano, os rios correm por gravidade. Sai da parte mais alta para a parte mais baixa, correto? Então, qual é a parte mais alta aí? As curvas de nível mais altas. Então, veja aqui comigo, aqui, ó. Aqui, ó, 640. Aqui, 620. Essa aqui é 600, né? Olha ela aqui, ó, 600. Do lado dela, tem uma de 580. Ó o 580 aqui, ó. Essa curva aqui, se você olhar, ela é 580. Essa aqui embaixo, que eu estou grifando, ela é de quanto? Ela é de 560. Depois, tem outra aqui, ó, eu vou fazendo as bolinhas aqui, que é de quanto? Que é de 540. Então, 580 para 540, a parte alta é aqui em cima. Essa aqui é a parte alta. Cenoura, diga, qual é o nome... Cenoura, eu mesmo pergunto para mim, tá? Qual é o nome da parte alta de um rio? Cabeceira, nascente. Não está errado, não. Tá? Mas vamos para o nome bacana? O nome correto? Tá? Eu sei que tem gente que respondeu aí, tá certo? Em voz baixinha. O nome é... Agora vocês desculpam a letra, tá? Montante. Montante. Então, quando fala assim, vou a montante do rio, onde você está indo? Para a parte alta do rio. Vou a montante do rio, eu estou indo para a parte alta. Gente do céu, tá? Na verdade, eu até estava com o tablet, só que o tablet está dando muita interferência, aí eu podia escrever com a mão, né? Aí vamos fazer assim. A parte alta é a montante.
E a parte baixa? A parte baixa é aqui, ó, o rio ele nasce na montante e corre, tá? Para a parte o quê? Baixa. Qual é o nome da parte baixa? Vou escrever aqui, tá? Vou fazer uma bolinha e vou escrever com a minha letra maravilhosa aqui. Se chama Ju. É Ju, tá? S. Ai, Cacilda, tá complicado. Jusante, pessoal. Acho que você anota aí melhor do que eu, né? Ju. Zan. Meu Deus. Jusante. Ah, mas você entendeu? Isso que importa, tá? Então, qual é o sentido de um rio, pessoal? Da montante para a jusante, tá? Tomou água. Lá em cima. Eu estou na montante de Toboágua. Desci, fui lá embaixo, fui parar na jusante. E a alma ficou, né? Porque, nossa senhora, a última vez que eu fui, minha alma ficou. Tá? Beleza? Então, é isso aí. O rio desce da montante para a jusante. Beleza? Ah, cenoura, o que é esses pedacinhos aqui, ó? O que é esse riozinho aqui, ó? Ó, ele sai de 520 e vai para 500. O que significa? Isso é o afluente. Os afluentes correm para o rio, correto? Para a parte baixa. Então, eu tenho aí exatamente esse sentido. Vamos apagar essa bagunça aqui, para ficar bonito, tá? Apagar toda a tinta. Apagou. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Gente, então, qual é o sentido que o rio está correndo? Lembre, considere as informações da figura apresentada, é correto afirmar. A. O percurso do rio principal, não do afluente, né, do rio principal, segue a direção nordeste-sudeste. Ah, como é que eu sei? Eu sei, porque está aqui, ó, tá? Nordeste, sudoeste, perdão, eu li errado, tá? Eu sei, porque está aqui. O que está aí, cenoura? Está aqui, ó. Deixa eu minha canetinha que estava. Agora tá. Aqui, ó, eu tenho o norte aqui em cima. Então, se aqui é o norte, aqui vai ser o quê? Vai ser o leste. E o que vai ser aqui embaixo no meu desenho? Vai ser o sul. Correto? E o que vai ser aqui? Aqui vai ser o oeste. Né? Dá uma melhoradinha nesse S aqui, que é tão feio. Tá? O sul. Beleza? Então, qual o sentido do rio? Norte com leste, o rio nasce aqui, né? Então, aqui é o quê? Nordeste. Correto? Lembrou da Rosa dos Ventos? Aqui é Nordeste. Ah, legal. Desceu o rio. Foi aqui para baixo. O que é aqui, moçada? Aqui é sul com oeste, SO. SO é o quê? Sudoeste. A letra A está correta. Beleza? A letra A está correta. Mas vamos ver aqui as outras letras, que é importante. Vamos ver as outras aqui, que são importantes. Tá. Letra B. As maiores declividades localizam na direção noroeste. Aonde estão as maiores declividades? Estão aqui, ó. Tá? E que região é essa? Essa região o quê? Sudeste. Beleza? Essa é a região sudeste. Está errado, noroeste. As menores altitudes do terreno estão na direção sudeste. As menores altitudes, tá? Elas estão aqui, ó. As menores estão aqui, que é sudoeste. Beleza. O percurso do rio principal, direção sudoeste e nordeste, a gente já falou qual é a questão. Mas eu queria fazer uma pergunta agora, que eu quero ver. Eu quero ver. Vocês estão fera. Gente, o rio corre nesse sentido aqui. Perfeito? Perfeito. Tá. Eu vou escrever aqui margem A. E eu vou escrever aqui margem B. A margem B tem maior declividade, certo?
Se a margem B tem maior declividade, eu vejo, porque as curvas de nível são mais próximas. Maravilha. Pergunta. A maior declividade está na margem direita ou na margem esquerda do rio? Hello? Eu falei para vocês que a margem B é a margem de maior declividade, você sabe disso, porque as curvas de nível estão próximas. E eu te pergunto, a margem de maior declividade é a margem direita ou a margem esquerda? Tá? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. A margem B, tá? É a margem esquerda do rio. Por que ela é a esquerda do rio? Sabe por quê? Por causa do seguinte, pessoal. O rio não desce nesse sentido aqui, ó. Então, se o rio desce nesse sentido, eu tenho aqui o lado direito do rio. E esse lado aqui é o lado esquerdo do rio. Se você aí, nos seus estudos, respondeu que a margem B é a margem direita, você está olhando para o rio e falando da sua posição, da sua direita. Não, é a do rio. O rio é referência, então a margem esquerda do rio. Maravilha? Show de bola, legal. Vamos lá. Tcharam! Putz, vocês vão ficar fera em curva de nível, hein? Olha só que legal. Vocês já sabem, maior declividade, mais próximas, maior distância entre as curvas, mais plano. 1. Curvas de nível são linhas que representam pontos com a mesma altitude no terreno. Hello? Ok. 2. Quanto mais próximas as curvas de nível, menor o declive. Falso. Quanto mais próximo, o que acontece? Maior o declive. Ok. O local sinalizado com A é o menos indicado para a prática agrícola. Pessoal, esse local aqui, que é o A, esse local, você olhando, as curvas não estão mais distantes uma da outra? Se as curvas mais distantes, elas são mais o quê? Planas. Então, eu acho que é interessante a questão agrícola aí, hein? Eu acho, porque é mais plano. Mas vamos lá. 4. A área indicada com C apresenta declividade que favorece a erosão, tá? Ok? Aqui, ó. Aqui. Por que favorece a erosão? Porque as curvas estão mais próximas. Então, se você tem uma declividade, tá? Beleza? Você tem uma declividade interessante. 5. A área indicada na letra D possui uma das maiores declividades. O D está aqui, ó. O D está aqui. Putz, aqui é um paredão. E aí? O que a gente vê? Correto. Correto, perdão. Gente, olha o que eu falei. Ninguém me xingou aqui. Agora que eu li. Gente, curva de nível não é a mesma. Olha o que eu falei aqui. Tá? Tá certo. Não, beleza. Não, gente, estou sem óculos. Eu li latitude, você acredita agora? Estou doido. Não. 1. Tá? Beleza? 1. As curvas de nível são as linhas que unem da mesma altitude. Não, tá certo. Desculpa. Tá? 4. A área C situa-se em um declive, portanto, favorece a erosão. Beleza. O ponto D situa-se numa escarpa, que é um paredão, porque as curvas de nível são muito próximas. Desculpa. Por isso, então, com certeza, a resposta é a letra... Perdão, gente. É a letra D. Eu confundi. Mas acho que está tranquilo, né? Beleza? Ok. Show de bola. Vamos que vamos. Para finalizar essas curvas de nível, hein? Tá, vamos lá. As curvas de nível, também chamadas de ISO, eu adoro essa questão. Por que essa questão mostra? Porque ela é uma questão... Gente, estou vendo aqui uma questão sobre problema de ocupação de encostas, que é o problema que acontece no litoral brasileiro, que é o problema em Petrópolis. Tá? Então, olha só, as curvas de nível são linhas que unem os pontos do relevo que têm a mesma altitude. Beleza? De novo. Traçadas no mapa permite a visualização tridimensional.
Então, vamos lá. As curvas de nível são muito utilizadas em mapas topográficos para determinar a declividade e a variação da altura, sendo importante instrumento para a implantação de loteamentos e estradas, para evitar problema como demonstra a figura 1. Qual que é o problema da figura 1? Um deslizamento de terra, uma erosão, né? Está vendo o morro desceu todo. Analisando o mapa topográfico da figura 2, em qual localidade o problema destacado na figura 1 será mais frequente? Em qual localidade vai ser mais frequente? Vai ser na 1? Vai ser na 2? Vai ser na 3? Ou vai ser na 4? Gente, deslize de terra é morro. Morro, as curvas de nível são perto ou são distantes? As curvas de nível são perto. Então, vai ser o que número, pessoal? A letra C, a número 3, que está no mapa. Porque a 3 está o quê? Uma curva de nível colada com a outra. Isso indica, então, um relevo o quê? Extremamente inclinado. Show de bola! Lindo, maravilhoso, né? E aí a gente, então, projetou as 3 projeções clássicas e suas características. A gente viu a anamorfose e a gente viu as curvas de nível. Vocês estão fera, agora vocês não erram mais. A propósito, o silêncio, ou a minha aula é sensacional, que eu me amo, beleza, e vocês estão entendendo tudo, creio que estão entendendo, sem dúvida nenhuma, tá de boa, tá? Porque não estou vendo o olhinho de vocês. Ah, obrigado, Vitor, tá de boa, massa, tá? Então, suave na nave, Léo, boa, tá? Isso. Autoestima de milhões. Tá tranquilo, Rafinha? Cara, e aí? Projeto fechar a geografia, então? Parabéns. Você está aí, né? Já assistiram esse assunto comigo outras vezes. Nunca é demais. É certeza, é segurança, é show de bola. Bom, aqui nós temos, então, as legendas que estão no mapa, mas eu quero falar sobre isso aqui, tá? Escala. Vamos falar sobre escala. Escala é fundamental. Opa, desculpa. Alguém falou um trem aqui que eu não vi. Cacilda. Tá? Peraí. Vai que eu... Só para não comer bola, tá? Beleza? Só para não comer bola aqui. Ô, Anthony! Ah, eu adoro vocês. Muita graça. Valeu. Obrigado. Valeu. Tá? Eu sou carente, gente. Eu gosto também, né, de receber elogio. Sou tiozão carente. Beleza? Vamos subir a escala. Vamos falar de escala, então. Gente, é o seguinte. Escala. Nossa, a motoca aqui fez um barulho muito louco. Olha isso. Até curiosamente, gente, sim. Tá, eu vi esse barulho aqui. Saiu um trabalho na BBC de Londres, cara, o quanto barulho impacta na saúde da pessoa, na saúde não só mental. Esse estudo ele compara que o impacto do ambiente barulhento, das ruas barulhentas, é tão nocivo quanto uma poluição atmosférica. Olha que interessante. Tá? Eu estava lendo hoje na BBC. Pois dá uma olhada, tá? Gosto muito da BBC Brasil. Gosto muito. É uma boa fonte de notícia, ela é bem jornalística, ela é bem conteudista, eu gosto. Tá? E me chamou a atenção, correto? Como as cidades estão crescendo, a densidade populacional é maior, o uso de carros e tudo mais, pessoas, então, que trabalham em ambientes barulhentos, tá? É impressionante. Você está num lugar silencioso, você tem uma saúde, um comportamento. Ah, você acostuma, só que seu cérebro não. Seu cérebro sente o impacto disso. Então, é muito importante, correto? Então vamos lá. Eu falei isso porque passou agora aqui, eu fiquei escutando, né? E eu achava que morar no 19º andar, não estuda física, né? Passa vergonha. Quanto mais alto você mora, maior é o barulho. Já fui em andares aqui embaixo, terceiro, quinto andar, é muito mais silencioso do que eu aqui em cima, escuto barulho de tudo quanto é lugar. Interessante isso, né? Beleza? Mas é gostoso morar nas altitudes. Então, eu não preciso ir no rooftop comer.
Eu vou na varanda aqui e é a mesma coisa, né? Economizo. Beleza? Vamos lá. Turminha, escala, então, eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou ditar para vocês como é que eu defino, tá? Indica a proporção entre o objeto real e a sua representação cartográfica, ou seja, quantas vezes o tamanho real teve que ser reduzido para poder ser representado. Perfeito isso aí, não tem problema. E eu defino assim, tá? Como é que você define? Escala é a representação de grandes dimensões em dimensões proporcionalmente reduzidas, tá? Então, isso que é escala. É a representação. A escala é o resultado da imagem, tá? Então, a escala é a representação de grandes dimensões em dimensões proporcionalmente reduzidas. Perfeito? Então, assim, eu tenho as escalas, tá? Que ela pode ser uma escala grande. Aqui é uma tabela para você ter uma ideia. 1:50, 1:100, tá? Que é muito utilizado para plantas arquitetônicas, correto? Quando você vai comprar um apartamento, o pessoal fica no semáforo entregando os folhetos e tem lá a distribuição do apartamento. 1:50, 1:100, correto? Para você ter uma noção. Então, você pega lá aquela caminha e marca na régua. Deu, sei lá, 2 centímetros. Se é na relação 1:100, 2 vezes 100, 200 centímetros. Então, aquela cama tem 2 metros. E aí você tem uma noção do tamanho dos apartamentos, tá? Você tem uma escala média, correto? Que é uma escala de 1:25.000 até 1:250.000. São esses mapas topográficos que eu mostrei aqui para você. E você tem uma escala pequena, 1:250.000, que são os mapas, 1:50 milhões. Ó, por que eu coloquei essa tabela? Tá? E se a gente for aqui, ó, deixei lá no começo, tá? Lá no começo da aula, eu mostrei essa imagem aqui para vocês. Mapa, carta e planta, tá bom? São os nomes. O mapa são as imagens bem reduzidas, são as escalas menores. A carta é uma intermediária e a planta são as escalas maiores, a que eu reduzo menos, tá? Então, aluno, eu queria que você, querido, querida, lindo, linda, maravilhoso, maravilhosa, tá? Eu vou falando enquanto eu passo aqui, só para dar uma... Aqui, 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 aqui. Deixa eu passar aqui para vocês. Tá? Legal, 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 legal. Legal, 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 legal. Legal, legal, legal. Legal? Legal. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Preste atenção, que eu vou direto ao ponto. Tá? Eu quero dizer para vocês é o seguinte. Você está vendo essa representação? O que significa isso? Tá? Vou direto ao ponto. Esse primeiro mapa aqui, que é o mapa mundi, ele foi 1:500 milhões. Esse segundo mapa é o mapa do Brasil 1:80 milhões. Esse terceiro mapa, que é o mapa do Estado de São Paulo, 1:20 milhões. E esse último mapa, 1:500 mil. Beleza? Se você está estudando aí, ó, pega o seu caderninho e escreve Mapa Mundi, 1:500 milhões, que é a escala que está aqui. Depois eu detalho o que é essa escala, tá? Mapa 2, que é o mapa de São Paulo, mapa do Brasil, 1:80 milhões. Mapa 3, mapa do Estado de São Paulo, 1:20 milhões. Mapa 4, 1:500 mil. Está com o caderninho aí? Está anotando? Então é importante. Se você não anotou agora, na hora que você assistir essa aula de novo, você anota, tá? Muito bem. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu estou saindo de 1:500 milhões, estou indo para 1:500 mil. Esse meu caminhar é saindo de uma escala pequena para uma escala grande ou uma escala grande para uma escala pequena? Eu estou saindo de uma escala pequena, indo para uma grande, eu estou num caminho crescente. Se eu estiver saindo de uma escala grande para uma escala pequena, eu estou no caminho decrescente. Pessoal, se você olhou aí, veja só o tamanho, deixa eu rabiscar aqui que vocês vão saber o que eu estou entendendo. Olha aqui o Brasil, tá? Olha o tamanho do Brasil. Quantas vezes eu reduzi esse Brasil? Eu reduzi 500 milhões de vezes.
E quantas vezes eu reduzi esse Brasil aqui? Esse aqui eu reduzi 80 milhões. Quem é menor? O Brasil, de 500 milhões. Quem é maior? O Brasil, de 80 milhões. Aí, né, nesse mapa aqui, ó, São Paulo está 1 para 80 milhões. Agora, nesse mapa aqui, São Paulo, estado de São Paulo, está para quanto? 1 para 20 milhões. Então, pessoal, preste atenção. Eu estou saindo da menor escala para a maior escala. Lembra que eu falei que escala é a representação? Qual é a menor representação? A menor representação é a representação por 500 milhões. Eu peguei o mapa mundi e reduzi 500 milhões de vezes. E qual é a maior representação? É a carta do município de São Paulo. Eu reduzi só 500 mil vezes. Então, pessoal, isso é uma tendência crescente, da menor para a maior. Perfeito? Perfeito, cenoura. E mais interessante ainda. O que é mais interessante? Tá? Anotem o que eu vou falar. Anota. Quanto maior a escala, maior é a riqueza de detalhes. Repare, o Brasil aqui, ó, no mapa mundi. Qual o detalhe que tem no Brasil? Quase nada. Aí eu aumentei a escala, já vejo o detalhe o quê? Dos estados. Estou vendo o estado de São Paulo. Aí eu aumentei a escala e encontrei a cidade de São Paulo. Olha como tem detalhe. Como que está o estado de São Paulo no mapa mundi? Eu nem vejo. Então, quanto maior a escala, por isso que agora você entendeu o quê? Por que chama escala grande? Porque eu reduzi pouco, reduzi 50 vezes. Agora você entendeu por que chama aqui escala pequena, acima de 250 mil? Por quê? Reduzi, ficou pequenininho, reduzi 250 mil vezes. Show, né? Show. Então, olha só. Comparando os mapas A e B, observamos que há maior riqueza de detalhes no mapa B. E a sua escala é 2 vezes maior que o mapa A. A escala de B é maior que a escala de A, porque B é 1, eu reduzi 80 milhões de vezes no mapa B. E o mapa A, eu reduzi 160 milhões de vezes. Então, B é maior que A. Observe, então, que quanto menor for o denominador, maior ela será, maior será a escala. Beleza? E mais detalhes vai nos dar. Que maravilha! Que baba, baby, baba. Tá? A escala a gente representa por 2 modelos, a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica você está vendo aí, ó, 1 para 50 mil. Significa que cada 1 centímetro no mapa equivale a 50 mil centímetros, ou 500 metros, ou meio quilômetro. Beleza? Então, o que acontece, gente? Para eu transformar uma escala em quilômetro, eu divido por 100 mil. Grava isso, eu divido por 100 mil. Tá? E aqui, a escala gráfica é exatamente isso. 1 centímetro vale 20 quilômetros. Eu estou representando na forma de gráfico. Mas a gente vai, então, correr aqui e entender, bonitinho para vocês, bacana, a começar a fazer exercício. Quero praticar. Let's go, vamos praticar. Surgiu dúvida, não quer perguntar agora? Vai no WhatsApp, me manda. Né? Eu aprendi com a Dani responder aluno, tá? Faço áudio, escrevo com calma. Se você tiver dúvida, eu mando para você. Não dorme com dúvida. Vou falar uma coisa pesada. Aluno que dorme com dúvida, acorda no cursinho. E não é o caso de vocês, né? Show de bola. Então, vamos que vamos. Explique por que a Groenlândia é a Península Arábica, Groenlândia e a Península Arábica, ó, mapa visual, que possuem aproximadamente a mesma superfície. Olha só, gente. Então, eu vou até rabiscar aqui, porque essa informação é interessante. A Península Arábica, se você não sabe onde é, tá vendo? Eu estou circulando aqui. É a Arábia Saudita. E a Groenlândia é aqui, nós já sabemos, aqui grandona. Viu? Viu como é importante saber mapa? Tá? O aluno que não sabia que a Península Arábica ficava aí, ó, tomou ferro na Unicamp, hein? Tomou ferro, tá bom? Então, que possuem aproximadamente a mesma superfície quilômetro quadrado.
O tamanho da Groenlândia é do tamanho da Península Arábica. No mapa mundi, acima apresenta dimensões tão discrepantes, indique qual a projeção desse mapa mundi. B. Defina a escala cartográfica e indique se o mapa acima apresenta uma escala grande ou uma escala pequena. Olha que legal! Vamos responder? Vamos responder. Eu falei igual aquela mulher. Vamos almoçar, arroz quentinho, né? Então, vamos responder. Pessoal, explique por que a Groenlândia e a Península Arábica possuem aproximadamente a mesma superfície no mapa mundi. Acima apresentam dimensões tão discrepantes. Gente, é muito simples, tá? A questão está aqui, ó. A projeção é a projeção de Mercator, que é caracterizada em priorizar a forma em detrimento ao território. Então, o que acontece? A maior deformação quanto mais me afasto da linha do Equador. Olha os quadradinhos como estão aí. Beleza? Então, o que acontece? Aqui, nessa região equatorial, é mais fiel. Aqui ó, é onde você tem a Península Arábica. E olha aqui a Groenlândia. Então, o que acontece? Na projeção de Mercator, há uma supervalorização do hemisfério norte, acentuada com a distorção. Correto? Então, no caso da Groenlândia, maior fidelidade territorial em áreas de baixa latitude. Perdão, vou ler melhor, eu acabei cortando aqui. A projeção é a de Mercator, cuja característica é priorizar a forma em detrimento da proporção do território, o que resulta em maior deformação da área situada em altas latitudes. A Groenlândia está em alta latitude, como é o caso da Groenlândia. E maior fidelidade, as que estão em mais áreas de baixa latitude. A Península Arábica está mais próxima à linha do Equador, daí a fidelidade. Que questão boa para estudar. Gostei demais. Letra B, defina a escala. É uma escala grande ou escala pequena? Por isso que eu botei essa questão. Hein? Pessoal, se eu reduzir o mapa mundi o mundo a esse tamanhinho, é uma escala o quê? É uma escala pequena, tá? É uma escala pequena, porque eu reduzi bastante, representei um mapa desse tamanho. Palmas para vocês que acertaram a questão. Palmas para vocês que entenderam a questão. Parabéns, show de bola. Uhul! Determinação total e melhor carnaval. Vamos que vamos. Vamos fazer mais exercício aqui, tá? Eita, nós. O vestibular tem sido os vestibulares mais difíceis do Brasil em geografia, SPSEC. E para quem? Para quem não está fazendo a aula comigo. Uhul! Para nós vai ser fácil. Vamos ver? Desde os primitivos rabiscos em uma placa de argila ou em peles de animais, a difusão maciça de aplicativos de localização e de navegação em smartphones, o uso de mapas é uma necessidade vital. Você viu que esse texto é o primeiro slide que eu mostrei para vocês, que é a história, a evolução da cartografia? Tá? Eu sei que você está cansado, mas é isso mesmo. Eu falei que o primeiro registro que nós tivemos foi um croquis numa placa de argila. Hoje nós temos alta tecnologia nos smartphones, quer dizer, a evolução da representação. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas. 1. Diferentemente dos meridianos, que possuem sempre o mesmo diâmetro, os círculos que representam os paralelos diminuem de tamanho à medida, tá, que se afasta do Equador em direção aos polos. Puta, que questão legal. Gente, os paralelos, eles são o quê? Aquelas linhas que acompanham a linha do Equador. Pense comigo, ó, olha aqui. Aqui é a linha do Equador. Lembra que a Terra aqui é esférica? Então, o que vai acontecer? Eles vão o quê? Diminuindo de tamanho até virar um ponto. Quanto eu mais me afasto do Equador, eles diminuem de tamanho. Ó, que loucura. Vou dar a volta ao mundo ao Polo Norte. Eu não vou fazer aqui, senão eu vou fazer arte. Se eu ficar girando assim no Polo Norte, eu consigo dar a volta ao mundo, num pontinho só. Então, peraí. Achei um negócio aqui para vocês. Peraí. Olha só que legal. Tcharam! Tá vendo aí? Ó, achei!
Olha aqui meu globinho, cara. Isso aqui é tão legal, gente. Isso aqui, né? Não sei se tá aqui, ó. Tá ruim. Isso aqui é um globo, beleza? E esse globo acabou a bateria. Eu colocava aqui essa canetinha aqui, ó. Deixa eu ver a imagem aqui. Agora tá aqui melhor. Eu colocava a canetinha aqui em cima do país, ó, Japão. Aí falava qual é a língua, o tamanho. Aí eu comprei, claro, meu filho vai adorar para brincar. Ah, quem brincava sou eu, tá? Então vamos lá, deixa eu apresentar aqui, ó. Pessoal, olá, tudo bem? Eu sou o Globo, tá? Estou girando aqui. E aqui no meio, onde eu estou passando a mão, é a linha do Equador. Então, olha o tamanho da linha do Equador. Beleza? Ah, aqui, ó. Beleza, vamos melhorando. A linha do Equador está aqui. Aí vou aumentando a latitude, ó. Estou subindo aqui no mapa, tá vendo? Estou subindo aqui no mapa, estou aumentando a latitude. Beleza? Eu estou aumentando a latitude. O que está acontecendo com a circunferência aqui? Ela está ficando o quê? Menor. Então, se eu andar aqui, ó, vou andar aqui pela linha do Equador, eu vou ter a maior circunferência do planeta. Se eu andar aqui em cima, estou andando aqui em cima, o que vai acontecer? Mais rápido eu estou dando, assim, eu dou a volta menor. E aqui em cima é o Polo Norte. Então, quando fala que os paralelos são ciclos que vão diminuindo até virar um ponto, está correto. Professor, mas está assim, meridianos possuem sempre o mesmo diâmetro. Meridiano é isso aqui, moçada. Opa, aqui, ó. Meridiano, faz assim, ó. No planeta inteiro, tá vendo? Sempre tem o mesmo tamanho os meridianos. Beleza? Sempre tem o mesmo tamanho. Legal, ó. Globinho, massa demais. Entenderam, pessoal? Bacana? Eu gostei. Vocês gostaram? Eu adorei. Tá? Gosto dessa questão. Então, a 1 está correta, tá bom? 2. As escalas podem ser gráfica ou numérica. As representações em escalas pequenas mostram áreas pequenas e com muito detalhe. Gente, escala pequena mostra detalhe? Quando eu reduzo para caramba, tem muito detalhe? Não tem. Então, a 2 está errada. Beleza? 3. A distorção das áreas de forma ou de distância podem ser eliminadas quando a projeção afilática são empregadas na confecção de um mapa. Daqui a pouco eu falo isso aí. 4. A anamorfose é uma forma de representação cartográfica utilizada no mapa temático, na qual a área dos países, estados e regiões são mostradas proporcionalmente à importância da participação do fenômeno representado. Opa, perdão. Tá? Então, o que vocês acham aqui? A 1 está correta, a 2 está errada, a 3 tá? Porque já dá para saber, né? A 1 está correta, a 2 está errada. Então, a 3 também está errada. A distorção de áreas pode ser eliminada quando projeção afilática. Gente, quando você usa afilática, é a ausência de critério. Então, se você não tem critério, a distorção não acaba. Tá? Então, a resposta é a 1 correta e a 4 correta, que é a letra C. Esqueci de marcar aqui no gabarito. Tranquilo? Tá? Tranquilo demais. Olha só, meu Big Bang. Ótimo. Hoje o tempo foi legal, foi bacana. Tá? Eu parei de compartilhar a tela agora que eu estou vendo aqui. Deixa eu voltar aqui para a nossa conversa aqui. Ok. Pessoal, então, nossa, estou descabelado aqui, dando aula, que loucura. Que doideira. Tá? Moçada, deu para pegar essa... Eu vou até colocar o óculos para enxergar vocês agora melhor. Tá? Beleza. Moçada, tudo bem? Pegaram essa aula aí? Foi grande, mas eu acho que ela foi muito bem direcionada. Tá tranquilo? Dá um sinal de vida para eu ficar feliz, tá? Legal, boa revisão. Boa, Bia. Valeu. Ficamos por aqui, então? A minha ideia era acabar 8h30 mesmo. Nós estamos aí, 8h23. Vivi, obrigado você. Obrigado, Léo, Bia. Rafinha, beijo para você. Léo também. Boa noite a todos. E vamos, então, descansar. Fico super feliz. Valeu. Obrigado a vocês. Tudo de bom. Essa aula vai ficar gravada. Depois vocês, né, vão assistindo, tirando suas dúvidas. Obrigado, obrigado, obrigado. Beijos, boa noite e até a próxima. Valeu!